79. Agora são 12 horas mais 55 minutos. Bom, conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui no programa Giro de Notícias a amiga Luciana Junqueira, ela que nós tivemos aqui a grata satisfação de conversar a princípio, né, pelo WhatsApp. Foi como nós nos conhecemos, né? Esse mundo virtual. E eu confesso, Luciana, e eu quero até aqui fazer esse registro, primeiro parabenizar e ao mesmo tempo lhe pedir até desculpas. Parabenizar porque desde o início eu percebi que a senhora é uma daquelas pessoas que tem o foco de ajudar o próximo. Isso. E isso é muito bom. E nós estamos precisando muito disso atualmente. Então, quando a senhora começou a gravar áudio, mandar algumas mensagens para mim, eu logo percebi isso. Falei, essa aqui é o tipo de pessoa que a gente precisa. Mas pedir desculpas porque pela nossa correria, né, do dia a dia, eu até já falei para a senhora, a gente com muitas atribuições, uma vida atarantada, né, de responsabilidades, a gente acaba não dando a atenção, né, que a pessoa merece e precisa, né? Já tinha até falado para a senhora sobre isso. Mas chegou o dia, né, da gente se conhecer pessoalmente e da senhora estar aqui no nosso programa para compartilhar informações à nossa sociedade. Então eu queria fazer esse registro público aqui, inicialmente no nosso programa, e agradecer também, porque eu percebi que a senhora tem aqui pela Rádio Visão FM, até pelas informações que recebeu, um reconhecimento pelo trabalho social que é desenvolvido aqui. Então, amiga, satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. A satisfação é toda minha. Boa tarde a todos os ouvintes de Palmas de Monte Alto. Wilson, você me pedindo desculpa. Nossa, eu entendo, a gente vive hoje num mundo de muita correria. E assim, é um mundo competitivo mesmo, né? Da gente não ter, às vezes, atenção, até para os filhos, né, Wilson? Exato. Então, e assim, é uma satisfação estar falando aqui com o pessoal de Palmas de Monte Alto. Espero que esse bate-papo entre a gente seja proveitoso. Sei que nós não vamos conseguir o nosso 100%, mas se a gente conseguir 1% já vai ser alguma coisa para o município de Palmas de Monte Alto. E estou aqui para contribuir, certo? Como o Wilson falou, você falou aí no início da sua fala, que durante as conversas que nós tivemos pelo WhatsApp, você percebeu que eu sou uma pessoa que gosto de ajudar. Sim, gosto. É uma coisa mesmo, um instinto meu, é uma coisa de coração que eu faço e ajudo sem intenção de querer nada em troca. Lá na minha cidade eu sou até criticada, porque assim, é espontâneo. Quando eu vejo, eu já estou fazendo, já estou agindo, não procuro saber quem é a pessoa, de onde é. É um instinto meu. E espero contribuir hoje com os ouvintes de Palmas de Monte Alto nessas dicas, né, que nós vamos estar dando aqui. E assim, o interessante, Wilson, que hoje, por incrível que pareça, 1º de outubro, mês da criança. Exato. Ou seja, o bate-papo caiu num dia... Como uma luva. Né? É uma sintonia. Mas eu queria, Luciana, até para que os nossos ouvintes, né, que estão nesse momento, devem estar... Quem é Luciana Junqueira? Eu já até... inicialmente aqui nós divulgamos, né, as nossas mídias, e a gente colocou que a senhora é uma profissional de educação infantil, é pedagoga. Isso. Mas aí eu queria que a senhora pudesse falar de onde é que a senhora é e falasse um pouco, né, sobre... Quem sou eu? Isso. Então, vou me apresentar para que as pessoas de Palmas de Monte Alto saibam quem é essa Luciana Junqueira, né? Então, gente, eu sou da cidade de Caetité, trabalho na área de educação infantil há mais ou menos 30 anos, tenho uma experiência, como o Wilson falou, né? Uma experiência boa na área. Procuro sempre, Wilson, buscar conhecimento. Não é que eu tenho 30 anos na área e que eu não procuro me atualizar. A cada dia estou fazendo curso, capacitação, treinamento, inovando, porque a gente vive hoje no mundo de inovações. Então, assim, sou da cidade de Caetité, sou pedagoga, né, licenciada na área de pedagogia. Estou fazendo agora uma pós-graduação na área também, em psicopedagogia. Tenho 3 filhos, sou avó de 2 netos lindos, né?
e trabalho lá na área de proteção também, na rede de proteção da criança e do adolescente. Gosto, gente, muito do que eu faço. Sou uma pessoa assim, apaixonada por criança. Desde pequenininha, quando eu brincava de casinha com meus primos, com minhas amiguinhas, eu sempre fazia o papel da professora. Na hora de brincar de escolinha, eu queria sempre ser a professora. E assim, não sou educadora de profissão, sou mesmo de paixão, sou apaixonada pela causa, viu? Ótimo, ou seja, nós estamos aqui hoje, minha gente, com uma pessoa, né, uma profissional que trabalha de fato por amor. Por amor. Né? E é sobre isso, Luciana, que eu gostaria já de iniciar aqui, agora entrando nos questionamentos. O tema, conforme nós já divulgamos, as crianças importam. Né? Então, para a gente iniciar, eu queria que a senhora pudesse falar aí sobre a questão do amor, né, da afetividade, do acolhimento, que é extremamente necessário para as crianças, né? Uhum, lógico. Então, tudo gira em torno do amor, né, Wilson? Se você quer desempenhar um trabalho, quer ver o resultado daquele trabalho, você primeiramente tem que colocar o amor à frente de tudo que você vai fazer. Se não tiver amor, não tiver dedicação, seu trabalho não vai fluir. Então, você tem que colocar o amor. E quando a gente coloca o amor diante a uma criança, diante ao desenvolvimento, à educação, à criação, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher o resultado do que você está praticando agora. E quando a gente fala na palavra amor em relação à criança, toda criança gosta de ser amada, né? Você percebe que quando você pega uma criança no colo, que você toca ela, que você abraça, que você beija, ela se sente o quê? Acolhida, protegida. E o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento da criança? Se você acolhe, se você abraça, se você beija, ela se sente segura para encarar os problemas da vida, os desafios da vida. Ela é só uma criança pequenininha, mas ela vai processar no decorrer da vida dela esses aprendizados e vai levar para a vida inteira. Assim, Wilson, eu costumo dizer que a criança, nessa faixa etária de 0 a 5 anos, ela tem um HD. Não é isso? É como se fosse um HD de computador. Tudo que ela processa nesse período, ela vai levar para a vida inteira. Então, assim, quero pedir aos pais que estão ouvindo aí o programa de Wilson, que tenha bastante cuidado nessa faixa etária, no que fala com a criança, no que pratica na frente dessas crianças, porque o que você puder imaginar, ela vai estar registrando e vai levar para a vida inteira. Wilson, você hoje já é um adulto, você já é um pai de família, e eu te garanto que o que aconteceu ontem com você, você esqueceu. Mas o que aconteceu na sua infância, nessa faixa etária, você lembra. Quando você brincava na rua, quando você machucou o pé. Então, assim, qual é a importância do amor e da afetividade? É o pai saber que criança tem que ser amada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amparada dentro do ambiente familiar e também, gente, no ambiente escolar, né? Porque a criança que está numa faixa etária dessa, de 0 a 5 anos, que ela vai para uma creche, vai para uma escolinha e ela não recebe esse acolhimento, o pai tem que ficar atento, observar. Se ela está rejeitando a escola ou rejeitando a creche, é porque algo de errado aconteceu lá dentro. Então, eu não estou dizendo aqui só na questão familiar, Wilson. Nessa questão também da escola, os pais têm que ficar atentos a certas atitudes, a certas reações dos filhos, né, dentro do ambiente de casa, você observar seu filho. E o importante é você tratar seu filho com amor. Acolha seu filho, coloca seu filho no colo, dê atenção, abraça, beija, porque lá na frente você vai colher bons resultados disso. Sobre essa questão, Luciana, do comportamento infantil, eu até queria aqui lhe fazer uma pergunta, porque eu vejo que há ainda essa dificuldade dos pais em conversar, em dialogar com os filhos. Então, queria que você explicasse o que é o comportamento infantil e como fazer perguntas a uma criança. Como é que o adulto pode conversar com a criança? Ótima pergunta, Wilson. Então, Wilson, assim, às vezes, criança não gosta de ser tratada como criança.
Você já percebeu isso, né? Você Lógico. tem um filho e você já pode perceber que criança não gosta de ser tratada como criança. Criança gosta de ser tratada como adulto quando ela está frente a frente com um adulto. Então, quando você vai sentar para conversar, um adulto senta para conversar com uma criança. Qual é a postura correta de um adulto? Você nunca sente para conversar com uma criança e desvia o olhar. Você está com a criança, você tem que olhar no olho dela. Entendeu? Porque a criança, ela faz a leitura dos seus olhos. Ela faz a leitura labial até do pai e da mãe quando vai conversar com ela. Então, assim, se você é adulto, você senta para conversar com uma criança, você tem que se corrigir no tom de voz que você dirige, porque criança, gente, é muito inteligente. Eu falo que é até mais inteligente do que um psicólogo. Porque na sua primeira reação, ela já processa o que você vai passar para ela. Insegurança, né? Medo, desespero, tudo a criança processa. Então, assim, Wilson, quando você é adulto, senta para conversar com uma criança, você tem que conversar com a criança como se fosse outro adulto na sua frente. Mas quando são duas crianças, você percebe quando elas estão brincando. Os olhares, os gestos, as atitudes delas são de criança. Então, essa aí a dica que eu dou. Quando você sentar para conversar, olhe no olho da criança, não grite, não fale alto, porque, é como eu disse, ela está processando o aprendizado para a vida. Seria, no caso, a atenção total, né? Isso, Não olha pode no ser olho. meia atenção. Não, você não pode, tipo... Às vezes eu percebo no meu dia a dia, pais que estão ali na vida, no cotidiano, a criança chega para fazer uma pergunta, a mãe está na pia lavando o prato, está ali respondendo, não olha no olho da criança. Essa criança, gente, ela vai ter uma reação de rejeição. E lá na frente essa criança vai começar a apresentar problemas, distúrbio, dislexia, dificuldade no aprendizado, porque ela não está tendo atenção e afetividade nem dentro de casa. Luciana, e em relação às regras, né? Horários, limitações, porque também eu vejo que é uma preocupação hoje dos pais, né? Está desde cedo até dialogando com os filhos em relação a isso. Olha, filho, você pode fazer isso até tal horário, ou você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Como é que o pai, a mãe pode enfrentar essa situação com as crianças? No mundo que a gente vive hoje, um dos grandes vilões é o tal do celular, né? Então, assim, eu convivo diariamente com pessoas se queixando dessa situação. Porque o filho quer o celular, quer assistir o vídeo, quer aquela hora, e você tem que colocar aquela hora. Então, assim, eu particularmente... dentro do meu conhecimento, do meu cotidiano, da minha vivência, Wilson, eu vejo que os pais de hoje, os pais recentes do mundo atual de hoje, eles se prendem muito ao mundo da tecnologia. Você se depara no seu dia a dia aí com crianças de 4, 5 anos que já ganhou um celular do pai e da mãe de presente. Quando você vai passar a conhecer, saber, conversar com esses pais, o que está acontecendo, por que você deu um celular? Eu já ouvi vários pais dizendo, é para mim ter um pouco de paz, é para me sossegar, porque só dá paz se botar um vídeo no celular. Perfeito. Então, assim, Wilson, é um dos grandes vilões de hoje, é o mundo da tecnologia. Você precisa saber usar. A tecnologia tem para ajudar? Tá. É uma ferramenta maravilhosa. Nessa pandemia agora, você pode ver várias crianças com o celular na mão assistindo aula. Está sendo proveitoso, ajudou, contribuiu. Mas você precisa saber dosar isso. Não é você entregar um celular na mão da criança, deixar essa criança ter acesso a coisas que talvez nem diz respeito dentro do aprendizado, naquilo que vai favorecer o desenvolvimento dela, né? Exato. Com essa sua reflexão, a gente percebe que é evidente que os pais, né, precisam impor limites, né, aos filhos. Se a criança quer usar o tablet, né, por exemplo, deve haver um acordo. Isso, né? Fazer uma De negociação. quantas horas pode usar o aparelho. Além também, Luciana, é bom a gente registrar aqui, e eu falo isso o tempo todo, até porque eu faço um programa jornalístico que tem muita notícia da área policial. É importantíssimo, né, que os pais estejam atentos para que a criança também não seja exposta a conteúdos impróprios para a idade, né?
Isso. Então, ou seja, acompanhar também é importante. O que seu filho está tendo acesso, né? Você tem que estar sempre assim, atento ao que ele está acessando, olhar sempre no celular, porque assim, você não sabe no que site, no que ele está pesquisando. E a gente vive num mundo hoje, Wilson, de muitas deficiências, de muitos problemas. Exato. Você vê crianças aí de 12 anos, de 11 anos, que se envolvem no mundo do crime através do celular. Exato. E o pai, mas a mãe, às vezes, quando percebe, a situação já fugiu do controle deles. Não é isso? Então, assim, se você tem um filho, se ele tem um celular, se ele precisa ter acesso a esse celular, você tem que determinar. Você vai dosar o tempo dele até o acesso a esse celular. Porque a criança precisa brincar, ela precisa jogar bola, ela precisa ter acesso ao redor dela de outros meios de diversão, não é só o celular. Aí a senhora entrou num ponto realmente muito interessante. Eu me recordo de uma época entrevistando uma psicóloga, e aí ela me disse o seguinte, que além de tudo isso que a gente falou, os pais também devem incentivar aquelas atividades que explorem o corpo da criança, para que não se tornem até futuros adultos sedentários, né? Quando você falou na questão do exercício aí, de jogar uma bolinha, a gente vê que hoje quase que 100% das atividades das crianças estão relacionadas a celular, a tablet, a questões tecnológicas. Vídeos. Né? E eu acho que é importante que desde cedo o pai e a mãe incentivem também essas práticas. Isso, né? E assim eu vejo, sabe, gente, eu rodo por Palmas de Monte Alto, venho a Palmas de Monte Alto há muito tempo, há mais de 35 anos que eu passo por aqui. Palmas de Monte Alto mudou muito. Eu vejo que aqui tem muitas praças. É uma cidade espaçosa. Tem a opção para você ir com seu filho para brincar. Sítios. Então, assim, não deixe seu filho se apegar só ao mundo tecnológico. Por quê? Porque você não sabe que tipo de tecnologia ele está acessando, se isso está contribuindo para a vida dele, se está prejudicando. E a gente, às vezes, sabe, viu? Se você vê, assim, municípios que tentam resgatar as brincadeiras do tempo antigo, como diz no popular, né? Antigamente, criança brincava de pular corda, de jogar bola, de pedalar, de patins. No nosso tempo, né? Isso. No mundo de hoje, a criança não tem mais acesso a esse tipo de brincadeira. Verdade. Isso aleja a criança, isso traz problemas para ela. Então, assim, eu quero deixar aqui aos ouvintes de Palmas de Monte Alto, explore as praças que vocês têm. Eu venho aqui em Palmas de Monte Alto, trago os meus netos, coloco para brincar nas praças aqui, porque eu não tenho esse privilégio na minha cidade. E, assim, a minha preocupação, gente, de estar aqui hoje, na frente dos microfones, a minha preocupação com as crianças de Palmas de Monte Alto é porque eu aprendi a gostar de Palmas de Monte Alto de maneira como se fosse a minha cidade. Então, estou aqui hoje para contribuir com vocês. Se precisar, Wilson, vou deixar meu número de contato depois. Se alguém precisar, me liga, me chama no WhatsApp. Vou estar aqui para contribuir com a cidade, você pode ter certeza. Muito bem, agora são 13h14. Eu lembro aqui aos nossos ouvintes que hoje nós estamos conversando aqui com a nossa pedagoga, né, Luciana Junqueira, que está contribuindo muito, né, aqui com o nosso programa. E eu queria pedir também, Luciana, para que você pudesse falar aqui sobre a questão de lazer, os projetos sociais, né, a rede de proteção, que eu acho também que é algo que precisa... Políticas públicas. Exatamente. Os pais que estão acompanhando o nosso programa e até as autoridades para poder incentivar, né? Isso. Foi assim, sabe, Wilson, uma coisa muito estrategicamente falando. Quando eu pensei em vir fazer esse bate-papo com você, a gente tem que ter muito cuidado na elaboração das questões, porque assim, do que a gente está aqui tratando? Está tratando de criança. E quando você falou em regras, e eu comecei a falar na questão do lazer, e pedir aos pais para aproveitar as praças e tudo, a gente tem também, né, dar uma lembrada, quem está aí no poder público, investir em políticas públicas. Porque alguns minutos atrás aí você falou, nós temos que cuidar de nossas crianças, porque é nosso futuro, né? Então, assim, o que você quer é o reflexo do que você colhe hoje lá na frente. E Perfeito. Quando a gente coloca a questão do poder público, são os governantes, né?
Todo município, Wilson, sei que você tem conhecimento disso, todo município ele tem uma rede de proteção, né? Essa rede de proteção é para assegurar os direitos e deveres da população. E muita gente, por incrível que pareça, não tem conhecimento disso. Tem gente que não sabe que no município dela tem o CREAS, que tem o CRAS, que tem o Conselho Tutelar. Aqui em Monte Alto tem o privilégio de ter a Guarda Municipal, né? Isso. São poucas cidades do estado da Bahia que tem. E aí, Wilson, quando eu digo investir em políticas públicas, é investir em projetos sociais. Incentivar a criança a participar desses projetos, criar oficinas de música, teatro, esporte, lazer. Porque quando a criança, Wilson, ela não tem uma ocupação, vai entrar na situação de vulnerabilidade social. A criança está à toa na vida, não tem um esporte, não tem uma ocupação, o que vai acontecer? Ela vai sair para a rua, os pais não vão saber por onde essas crianças estão. Se dentro do município é desenvolvido um projeto de políticas públicas, o que os pais têm que fazer? Procura o CRAS, procura o CREAS, procura o Conselho Tutelar do seu município, gente. Procura saber se em Palmas de Monte Alto é desenvolvido projetos relacionados à criança e adolescente. Assim, se tiver esses projetos, o que vocês têm que fazer? Eu vou querer colocar meu filho para desenvolver habilidades dentro desse projeto. Tem cidades que oferecem música, teatro, como se diz, literatura, biblioteca infantil, pública. Então, eu só tenho a dizer aqui, a população de Palmas de Monte Alto, procure se informar, porque isso vai contribuir muito com o desenvolvimento e educação de seus filhos. E quero também deixar aqui, Wilson, reforçar mais uma vez. Quanto à rede de proteção de Palmas de Monte Alto, eu não tenho conhecimento ainda, mas eu vou procurar me inteirar, vou procurar me informar como é que funciona essa rede de proteção, né? Sei que aqui tem o CREAS, e assim, pai, mãe, vocês que estão aí do outro lado ouvindo, procure a rede de proteção do seu município, procure o Conselho Tutelar, coloque seu filho em projetos sociais, porque isso vai acrescentar também na vida deles. E assim, hoje eu digo que a grande deficiência das pessoas é a falta de informação, né, Wilson? Com certeza. Muita gente não sabe do que se trata dentro do seu município e aí acaba, não procura, não tenta resolver o problema. Lá na frente esse problema vai estar muito mais complexo, você vai ter uma dor de cabeça maior. Então, assim, vamos levantar, vamos acordar para a vida, vamos buscar melhoria para nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças de Palmas de Monte Alto. E como eu disse no começo, estou aqui para contribuir, estou aqui para somar com vocês no que diz respeito à criança e adolescente. Luciana, aproveitando, né, nós saímos agora do Setembro Amarelo, que é uma campanha muito importante que acontece aí no Brasil. E eu acho que é interessante a gente falar também aqui sobre a questão da depressão infantil. Isso. Porque tudo isso, né, que a senhora acabou de falar, das ofertas, da forma da atenção dos pais, é até para contribuir para evitar isso, né, a questão da depressão infantil. A gente sabe que depressão é uma doença grave, né, se ela não for tratada adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas, compromete a qualidade de vida. Nos adultos, né, é mais fácil ser diagnosticada. Agora, até porque os adultos se queixam disso. Agora, com as crianças é diferente, né? Elas acabam aceitando a depressão como fato natural. É o que os especialistas dizem aí. Embora elas estejam sofrendo, né, não sabem que aqueles sintomas ali são resultado de uma doença grave, né, e que poderiam ser aliviados. Acabam se calando, e de modo geral aí costumam dar até conta, os pais, né, acabam não dando conta de que os filhos precisam de ajuda. Então eu quero entrar nessa questão aí. Quais são os sinais, né, de depressão que devem ser observados na criança, uma vez que a criança ela não reconhece ali que está deprimida? Então eu queria que a senhora pudesse nos trazer essa informação para os pais também. E até se existem, né, fatores também que acabam desencadeando um aumento no risco de quadros depressivos nas crianças.
Bem colocada a sua pergunta, Wilson. Então, é uma situação assim bem particular, né? Quando se diz depressão infantil. Alguns anos atrás a gente ouvia falar em depressão, mas só em adultos. E, mais uma vez, reforçando aqui, depois da pandemia, esses casos se agravaram muito, Wilson. Muito, muito, muito. Por quê? Muitos pais tiveram que tocar sua vida para frente, continuar o trabalho, né? Não pode parar porque tem que ir pagar suas contas e tem que trabalhar. O que aconteceu com as crianças? As crianças ficaram muito presas em casa. Agora não, gente. Agora a gente já tem a vacina, já está ajudando muito, né? Mas as crianças tinham que ficar presas, trancadas em casa para os pais poderem trabalhar. Por que presa? Porque se sair podia contrair o vírus, né? Então era uma forma de castigo? Não, era uma forma de proteção. Meu filho estando em casa, eu sei que ele está protegido, não corre o risco de se contaminar. E o que acontece? Essa criança passou o dia todo em casa, dentro de 4 paredes, assistiu TV, tomou banho, comeu, olhou no relógio, o dia passou, tá chegando o final do dia e o pai e a mãe tá para chegar e começa aquela angústia, né? Então já começa a caracterizar um tipo, né, de sentimento dentro dessa criança, de angústia, de espera, de tristeza, de ficar sem o pai e sem a mãe. Então, quais são os sintomas de uma criança que está entrando numa fase de depressão? O primeiro sintoma é praticamente, Wilson, o sintoma de um adulto. É o isolamento, querer ficar sozinho, não interagir com outras crianças, entendeu? Falar pouco. Ele vai para a escola, ele não se interage com os coleguinhas, não brinca, não participa das atividades, ele está sempre no canto dele. Então, assim, o sintoma de depressão de uma criança, o primeiro sintoma é a questão do isolamento, de querer ficar só. Outro sintoma também que é muito visível dentro de casa é ele não querer se alimentar, não querer tomar banho. A mãe chamar para brincar, ele, não, aqui tá bom, eu gosto de ficar aqui. Então, assim, os pais têm que ficar atentos a esse tipo de comportamento. Se há algum tempo você percebeu que seu filho não era assim e ele começou a desencadear esse tipo de sintomas, é bom você procurar um especialista, um psicólogo, fazer uma avaliação, conversar com o filho. Voltamos lá no início da nossa conversa. A questão do amor, da afetividade. Você tem que dar atenção e observar o desenvolvimento do seu filho. Luciana, eu quero aqui, sinceramente, mais uma vez agradecer, porque eu acho que o programa Giro de Notícias não poderia ter começado esse mês de outubro assim, de forma tão bacana, com tantas informações como hoje, né? Muito obrigado, realmente a gente percebe aqui que a sua fala, né, a forma com a qual você explica vai trazer aí realmente impactos positivos, né? Tenho certeza nas residências, nas famílias, né, de Palmas de Monte Alto. Eu já estou vendo aqui até pelos comentários que estão chegando aqui para a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Fico feliz, Wilson. Muito feliz. E eu espero que você não nos abandone. Não. Continue aí. Vamos depois marcar novas entrevistas, novos bate-papos aí. Bom, ainda sobre essa questão da depressão, registra-se aqui também que os especialistas, né, eles dizem que a depressão que se inicia na infância geralmente é mais grave, né? Por isso a criança deve ser tratada o mais rápido possível. Isso. Porque se ela inicia na infância e não é tratada, imagine só, né, o prejuízo que isso vai causar. Amiga, eu quero também aqui falar sobre a questão da influência do comportamento adulto. A gente sabe que está cada vez mais comum aí viralizar na internet vídeos de crianças imitando o comportamento de adultos, né? Ou então utilizando as redes sociais para postarem selfies. Ou seja, toda essa influência, muitas das vezes até influenciadas pelos próprios pais, né? Não pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento infantil? Muito, 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 viu? Isso é uma questão, assim, sabe, de extrema preocupação, porque eu vejo no meu cotidiano, na minha vida, pais fazer tipos de incentivo extremamente prejudicial à vida do filho. E quando você diz assim, essas postagens de vídeo nas redes sociais, primeiro, gente, pela lei, de forma alguma, criança pode estar postando vídeo em redes sociais.
ainda mais se for algo que deveria ser só postado por adulto, né? Meu Deus, isso é assim, uma coisa grave, sabe? Eu ainda fico assim, indignada que no mundo de hoje que a gente vive, com tanta informação, as pessoas fazer foto, fazer selfies e expor a imagem da criança, o rosto da criança. Se vocês que estão aí ouvindo do outro lado não sabem, não devemos, não podemos de forma alguma expor imagens de crianças nas redes sociais. Foto ou vídeo. Isso é crime, Wilson. Crime. Você pode sofrer penalidade, ser processado por você expor a imagem de uma criança, né? E quando a gente diz assim, Wilson, essa influência dos pais, gente, no mundo que a gente vive, nos dias atuais, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que pratica na frente dos filhos. Vocês não podem esquecer da palavrinha-chave que eu disse aqui no começo. A cabeça da criança, a memória da criança de 0 a 5 anos é um HD de computador. Registrou para a vida inteira. Não é isso, Wilson? Com certeza. Então, assim, vamos ter cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos nessa faixa etária. Vamos ter cuidado com o que você faz, porque a criança registra e ela copia. Todo filho se espelha no pai e na mãe. Todo pai. Todo filho se espelha no pai e na mãe. Você, hoje, se você olhar para trás, você é um reflexo do seu pai e é um reflexo do que sua mãe foi para você na sua vida. Eu costumo dizer, Wilson, uma coisa minha, particularmente minha. Eu gosto de mostrar com atitudes o que eu sou. Eu não gosto de chegar em lugar nenhum e dizer eu sou isso, eu faço isso. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente é com atitudes. Não é isso? E outra coisa, eduquei meus filhos, tenho um convívio com vários adolescentes, com criança e tudo. E eu costumo dizer também, eu gosto de ser exemplo e ensinar com exemplos. Então, você tem que ser o exemplo na vida de seus filhos. Se você quer um futuro bom, se você quer garantir uma integridade para seu filho, seja exemplo. Agora sim, gente, selecione esse exemplo. Seja um exemplo categórico. E para isso, nós temos aqui uma mensagem do nosso Paulo Freire, que diz o seguinte: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, para ratificar, né, o que a senhora acabou de mencionar. Fechou. Amiga, eu quero aqui imensamente, né, lhe agradecer, quero deixar o espaço aqui para suas considerações, algo que não foi perguntado, que ainda queira acrescentar. Mas a nossa entrevista foi tão boa, mas tão boa, que passou rápido demais, né? Eu quero aqui agradecer de coração mesmo, dizer que nós vamos depois conversar até para que, se a Rádio Visão, se este locutor puder ajudar, porque a gente sabe que a senhora tem diversos projetos, né? Tenho certeza, para ajudar em tudo isso que a senhora falou. Isso. Então, conte conosco, né? De coração aqui eu falo isso. E depois também nós vamos marcar novos bate-papos para a gente poder falar sobre outros assuntos. E como a senhora falou, eu queria até pedir, porque tenho certeza que pessoas gostariam de aí conversar, né, dialogar contigo sobre algo que está passando ali, né, individualmente na sua residência. Pode deixar seu contato também aí, fica à vontade. Pronto. Então, Wilson, eu estou extremamente feliz de estar aqui, né? E quando você ocupa o microfone de uma rádio, quando você está à frente de uma rede social, você, antes de sentar para dizer, para falar qualquer coisa, você tem que estar sabendo o quê? Precisa saber o que você vai falar, né? Porque depois do que você falar, você vai sofrer as consequências. Não é isso, Wilson? Então, assim, gente, quando eu tomei, né, a ousadia de procurar Wilson Nunes para esse trabalho voluntário aqui na rádio, eu tinha embasamento do que eu ia falar, eu tenho conhecimento daquela fala do que diz respeito à criança e ao adolescente, como o Wilson acabou de falar aqui, né, vamos
projetar, né, Wilson, novas conversas, novos bate-papos. Vou deixar meu telefone aqui para vocês. Sou uma pessoa que sou extremamente preocupada em buscar informação para não falar aquilo que eu não tenho conhecimento, né? E tenho experiência de outros estados, viu, Wilson? Já passei pelo estado de São Paulo, trabalhei lá na área durante 7 anos, fiz treinamentos, capacitação com grandes nomes, né, educadores assim, de grandes nomes como Augusto Cury, Samitiba, Celso Antunes. Então, sou uma pessoa que tem um embasamento para estar aqui ocupando o microfone para poder falar. Experiência de fato, né? Isso. E, assim, vou deixar meu telefone, você que está aí do outro lado, que está escutando, pode anotar meu telefone de contato. Se não quiser ligar para mim, pode entrar em contato com o Wilson também. Wilson pode estar entrando em contato comigo, tirar suas dúvidas. Quero contribuir com vocês naquilo que for para o bem-estar do seu filho, do seu adolescente, tá, gente? Então, meu número de contato, o DDD é 77 99964 8096. Quero agradecer a Wilson pela oportunidade que tem me dado, né? E assim, vou deixar aqui à disposição, Wilson, para que, se você precisar de uma próxima vez, a gente está aqui aprofundando mais. Vamos falar um pouco de leis, né? Vamos falar um pouco do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o direito da criança e do adolescente. E estou aqui para contribuir com você que está do outro lado, com o Wilson, com o pessoal da rede de proteção, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal de Palmas de Monte Alto. Estou aqui para somar, unir forças e vamos tentar fazer alguma coisa para que nós tenhamos um futuro seguro para nossas crianças. Perfeito. E eu quero registrar aqui, né, a participação da Lisnária. Ela é professora da escola O Menino Dourado. Ela diz assim: Wilson, boa tarde. Quero parabenizar a professora Luciana pela riqueza de suas falas. É de suma importância quando ela ressalta o papel do adulto na vida das crianças, que estão sempre em estado de desenvolvimento, porém precisam ser orientadas de forma positiva em sua educação integral. Ótima entrevista, né? Então são as palavras da Irisnária, que é professora da escola O Menino Dourado, que eu tenho, inclusive, a grata satisfação de tê-la aí como professora do meu filho. Né? Uma excelente professora e ela realmente manifesta aqui através dessas palavras o que foi, né, essa entrevista aqui da nossa amiga Luciana. Boa tarde, Luciana. Eu gostei de todas as suas colocações, viu? Parabéns. É Valdionô do Pinga. Né? Obrigada, Valdionô. Simone, um abraço, meu amigo Wilson. Sucesso sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Simone Alcântara, que é vereadora lá em Sebastião Laranjeiras. Inclusive, hoje é dia do vereador, né? Parabenizar aí, Parabenizar, né, a Simone. Né, o Poder Legislativo e, em especial, as mulheres. Hoje mesmo, Luciana, o programa que a gente tem aqui, eu não sei se é do seu conhecimento, um programa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que se chama Nas Ondas do Rádio. Esse programa hoje foi especial e trouxe aqui a participação das mulheres do Poder Legislativo, porque Palmas de Monte Alto entrou para a história com 6 mulheres, né, foram eleitas aí nas últimas eleições. Realmente. Mais mulheres do que homens, né? A Isso. Câmara Municipal. É a mulher mostrando a força Exato. dela. E hoje o programa trouxe essa temática, né? O programa aqui, que é em parceria da rádio com a Secretaria de Educação. Então, parabéns aí a todos os vereadores do nosso município, né? Em especial aí as mulheres que estão aí com essa força hoje, né? No Poder Legislativo. Quer colocar mais alguma coisa? Então, Wilson, agradecer aí, né, o pessoal que entrou nas redes sociais, gente. Eu é que agradeço a vocês de estarem aí do outro lado, me ouvindo. E, assim, quero parabenizar, a Wilson já parabenizou, né, a todos os vereadores, em especial os de Palmas de Monte Alto e aos de Caetité, né, que é a minha cidade natal. E, assim, dizer para vocês que vou conversar com o Wilson aqui fora do ar, pretendo voltar em outras vezes. E, meu Deus, eu não tenho palavras para dizer o tamanho da minha satisfação, da minha gratidão. É uma coisa que eu faço de coração, Wilson, sabe? Quem conversa comigo, quem convive comigo, sabe que o que eu faço realmente é por amor. E, assim,
Quero desenvolver projetos em Palmas de Monte Alto? Quero, mas preciso que vocês me procurem. Eu preciso de vocês, moradores de Palmas de Monte Alto. Vamos plantar essa semente aqui, vamos regar ela com amor, entendeu? E vamos fazer projetos sociais direcionados à criança e ao adolescente. Que lá na frente vocês vão chegar, se eu estiver viva, né, vocês vão chegar a falar: Luciana, você disse uma coisa e hoje está aqui o fruto do que você disse. Vamos cuidar do nosso futuro. Falar aí assim, ó, vou pedir licença, Vilso, que direcionar a palavra para os governantes do município, né? Porque criança e adolescente vota, gente. Lá na frente vocês cuidam delas, porque lá na frente vocês vão colher os frutos. Perfeito. Obrigada. De coração, obrigada à população de Monte Alto, obrigada às pessoas que me incentivaram, obrigada, Vilso, obrigada, Rádio Visão, obrigada a todos vocês. Deixo aqui meu abraço, meu carinho. Se precisarem, podem me procurar. Tenho grandes amigos aqui em Palmas de Monte Alto, né? Como eu falei no começo, Vilso,